Uma perguntinha rápida. Você trabalha com doces e ama o que faz, mas mesmo depois de um mês cheio de encomendas, o teu bolso continua vazio? Então eu quero te mostrar nesse vídeo como é possível reverter essa situação e parar de pagar para trabalhar, tendo seu trabalho valorizado pelos seus clientes e pela sua família. Porque eu sei o quanto isso dói. Também já passei por isso, sei como é desmotivador trabalhar sem ter lucro e sem ser valorizada. Você vai ver como é possível sair desse ciclo de produzir e produzir sem ver o dinheiro e passar a ter lucro e um salário no fim do mês. Parece bom demais para ser verdade? É, mas é completamente possível. E digo mais, é o que deveria estar acontecendo com você nesse momento. Aliás, é o que vai acontecer com você e nesse vídeo eu vou te ensinar como conseguir isso. Mas antes eu quero te pedir apenas que você assista esse vídeo até o final. E se depois de você assistir, você achar que o que eu vou te contar aqui não serve para você, então tudo bem, mas eu vou confessar que eu adoraria ter tido alguém que me contasse tudo o que eu vou te contar nesse vídeo lá atrás, quando eu comecei a vender os meus doces. Isso teria feito uma enorme diferença na minha vida. O que eu vou te ensinar nesse vídeo vai fazer com que você possa cobrar o preço certo pelos seus doces, transformando isso numa boa fonte de renda para que você possa viver trabalhando com o que você gosta e quem sabe fazer disso a principal fonte de renda da sua casa. Eu comecei a fazer doces há mais de 15 anos atrás e já passei por muito perrengue, por muito sufoco, até conseguir transformar os meus doces na minha principal fonte de renda. E é por isso que eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha experiência, para que você também possa trabalhar em casa fazendo o que você gosta e recebendo um valor justo por isso. E para você entender isso, eu preciso contar um pouco da minha história e como eu fiz para sair desse ciclo de produzir e produzir sem ter lucro e transformar os meus doces na principal fonte de renda da minha casa. Se você ainda não me conhece, eu sou Joyce Saldanha, sou confeiteira, chocolatier e amo de paixão o que eu faço. Foi na primeira Páscoa do meu filho mais velho, o Eduardo, hoje com 20 anos, que eu dei os primeiros passos para fazer da confeitaria minha profissão. Antes disso, eu apenas fazia bolos e doces para parentes e amigos em aniversário, festas de fim de ano e tal. Mas até então era só isso, e eu nem cobrava nada. Eles me davam os ingredientes e eu fazia os doces. Só que depois daquela Páscoa, começaram a me procurar para fazer encomendas. O meu sobrinho então me ajudou a fazer os cartões de visita, que foram impressos em casa mesmo. E foi assim que a minha jornada começou realmente. Naquele tempo, a gente não tinha as redes sociais para ajudar a gente com a divulgação dos nossos doces, como a gente tem hoje. Mas, claro, as encomendas, no começo as encomendas eram poucas. Elas começaram a ficar boas mesmo lá em 2002, quase 2 anos depois de eu começar a divulgar os meus produtos. E foi aí que eu encarei meu primeiro problema. As brigas na família. Meu ex-marido até tentava me apoiar, mas no fundo ele não acreditava que valesse a pena, porque eu não conseguia fazer com que fosse realmente lucrativo. E a cada nova encomenda era uma nova briga. Eu sabia que estava dando o meu melhor e conseguia ver que os meus doces podiam se transformar numa boa fonte de renda, mas era só eu que via isso. Todas as noites antes de dormir, eu ficava pensando se eu estava no caminho certo, se não era eu a errada. Eu me sentia culpada por fazer algo que eu gosto tanto, mas que cria um clima ruim na minha volta. Nossa, perdi as contas de quantas vezes eu pensei em desistir de tudo. Eu sabia que as vendas traziam algum retorno, mas o dinheiro nunca sobrava. Então, eu até sabia que estava errando, mas não fazia ideia de onde estava esse erro. E apesar desses problemas, eu continuava com as encomendas, porque acreditar que eu podia viver dos meus doces era mais forte do que eu. Eu já tinha conquistado muitos clientes, os pedidos só aumentavam, eu trabalhava feito louca, fazia trufa para revenda, fazia doce para as festas. Mas eu já não estava aguentando mais trabalhar e não ter lucro. Eu estava disposta a mudar isso, então comecei a pesquisar para descobrir onde que eu estava errando. Mas então eu tive que parar com tudo e colocar os meus sonhos na geladeira. Meu pai faleceu e eu parei com as encomendas porque eu trouxe a minha mãe para morar comigo. Ela tinha sequela de AVC e precisava de cuidados especiais e constantes. Então eu parei com tudo e voltei a fazer doces apenas para parentes e amigos, para me dedicar só a ela. Em setembro de 2013, ela teve outro AVC e não resistiu. Foi muito difícil, foram 5 anos me dedicando a ela e de repente eu estava sozinha. Eu até pensei em voltar a aceitar encomendas, mas já tinha se passado muito tempo, eu já tinha perdido todos os meus clientes. Além disso, eu não estava pronta para enfrentar todos aqueles problemas com lucro que eu tinha lá atrás. Então eu decidi arrumar um emprego. Foi quando eu comecei a trabalhar numa patisserie e adquiri muita experiência lá. Inclusive foi lá que eu entendi o erro que eu cometia lá atrás,
que fazia com que eu não tivesse quase nada de lucro, lembra? Era porque eu não calculava todos os custos que eu tinha e nem valorizava a minha mão de obra. Calculava os ingredientes, gás, detergente e achava que era isso. Eu deixava muita coisa para trás porque eu não queria pensar em números, queria pensar em ingredientes, em novas receitas, novos produtos. E depois de entender isso, uma pergunta ficava martelando na minha cabeça. Agora que eu sabia onde que eu errava, por que não voltar a vender os meus próprios doces? No início de 2016, eu estava voltando a trabalhar, depois de um período de licença maternidade, e estava muito incomodada em ter que deixar meu filho de 5 meses na creche. A ideia de voltar a trabalhar em casa e acompanhar de perto o crescimento dele não saía mais da minha cabeça. Então eu decidi sair do emprego e voltar a trabalhar em casa. No outro dia já acordei super empolgada, ia me desligar do emprego, ia começar do zero de novo, abrindo meu próprio negócio e acompanhando de perto o crescimento do meu caçulinha. Logo depois das primeiras encomendas, eu já me sentia completamente perdida. Eu sabia que para dar certo eu precisava calcular corretamente os meus custos. Quando eu fiz as contas e coloquei tudo na ponta do lápis, eu percebi que eu não entrava lucro porque eu praticamente pagava para trabalhar. Porque o dinheiro que eu recebia não chegava a pagar nem a minha mão de obra. E isso não podia continuar assim, então me dediquei a criar uma ficha técnica que me ajudasse a precificar melhor os meus produtos, considerando não apenas os custos com matéria-prima, mas também do meu tempo de trabalho e do meu lucro, porque do contrário esse negócio nunca ia dar certo. Testei várias formas diferentes de melhorar a gestão do meu negócio, até que eu consegui encontrar uma que foi perfeita para mim. A partir daquele momento, eu pude começar a receber o que o meu trabalho realmente merecia, um valor justo pelo meu trabalho. E comecei a ter lucro, aí me formalizei, criei um site para aceitar as minhas encomendas, que mais tarde se tornou a minha confeitaria online, a Tutti Delize. E assim eu passei a ser reconhecida pelo meu trabalho. Em março de 2018, eu fiz uma publicação num grupo de confeitaria lá no Facebook, e lá eu vi muita gente com dificuldade com chocolate. Então eu fiz um post oferecendo ajuda para quem estava com problema com chocolate, porque eu estava muito grata com o que eu tinha conseguido conquistar e queria poder ajudar quem estava começando. Só que eu não imaginava que tantas pessoas iam vir me procurar. A repercussão foi tão grande que eu tive que responder as pessoas por e-mail, porque um comentário ficava abafando o outro e eu não conseguia encontrar as pessoas para responder as perguntas. Foi aí que eu pensei que eu não devia guardar esse conhecimento só para mim, porque imaginava que aquilo tudo que eu passei podia servir para ajudar outras pessoas que também vivem esse mesmo problema. Foi tão gratificante responder todas aquelas perguntas sobre chocolate, responder todos aqueles e-mails, todas aquelas mensagens agradecendo, que eu decidi transformar e fazer isso numa escala maior. Porque eu acredito que todo mundo pode e deve viver do que gosta. Mas antes de te contar o que deve ser feito para você começar a lucrar de verdade com seus doces, eu vou te falar bem rapidinho o que você não pode fazer se o seu objetivo é viver de confeitaria trabalhando em casa. A primeira coisa é que você não tem como ter um negócio lucrativo se você precisa conquistar o seu cliente na base do desconto. Isso não vai dar certo. Além disso, você não vai conseguir crescer nesse ramo se focar apenas em aprender novas receitas ao invés de investir seu tempo na gestão do seu negócio, que é o que realmente vai transformar a sua paixão num negócio lucrativo. E para finalizar, você não vai conseguir chegar onde quer se não vender os seus produtos. E se você vender muito, sem ter uma gestão de preços eficiente, você não vai ter tempo para mais nada, o que vai te deixar sobrecarregado e pode inclusive gerar brigas em casa. E eu posso afirmar tudo isso porque foi exatamente pelo que eu passei. Para que você entenda o método, que vai te ajudar a ter maior controle sobre o seu negócio e fazer você parar de pagar para trabalhar, podendo viver do que você ama na sua própria casa, eu dividi o processo em 3 pilares: a família, o controle financeiro e a gestão de preços. E para funcionar precisa ser nessa ordem. Quando a gente trabalha em casa, a chance de não conseguir conciliar o trabalho com a família é enorme. Quando a encomenda chega, a gente tem que produzir, cuidar dos filhos, que muitas vezes ficam beliscando a produção. Eu não sei se isso acontece com você, aqui em casa acontecia bastante. E a gente ainda tem que equilibrar a harmonia da casa, porque trabalhar em clima de guerra é impossível. Por isso é importante que você converse com toda a família, de preferência que estejam todos juntos, para você explicar o que você pretende fazer e como você pretende fazer isso. Isso é extremamente importante para definir limites, como horários em que você vai estar na produção e não pode ser interrompida. E caso alguém precise entrar na cozinha para buscar um copo d'água ou qualquer outra coisa, essa pessoa precisa entrar com um toquinho descartável, por causa da segurança alimentar. Já pensou cair um cabelo nas trufas? Deus o livre, não pode isso. Então é muito importante conversar com a família para explicar esses pontos.
Além disso, colocar regra para não haver extravio de doces, porque isso pode gerar prejuízo no fim do mês. Com tudo isso previamente estipulado, fica muito mais fácil trabalhar sem crise e sem discussões no dia a dia, porque isso mina totalmente a nossa energia. Já o controle financeiro precisa ser muito bem feito. Separar o seu dinheiro do dinheiro do seu negócio é muito importante, porque se isso não for feito, a tentação de gastar o dinheiro recebido é muito grande e você nunca vai ter margem de crescimento. É muito importante que apenas o valor referente à sua mão de obra fique como seu salário. O dinheiro referente aos custos fixos vai ajudar a pagar esses custos e o dinheiro referente à matéria-prima vai pagar o que você gastou com matéria-prima. E o lucro vai para uma poupancinha, para investir no seu próprio negócio, seja em utensílios ou eletrodomésticos ou até mesmo investindo em anúncios no Facebook. É muito importante deixar o lucro completamente separado, onde vai ser deixado apenas o dinheiro do seu negócio. Você vai ver que a maior diferença que vai fazer no final do mês vai ser o lucro. Mas como saber o que é lucro, o que é despesa e o que é o pagamento da sua mão de obra? Como saber quanto vai para pagar gastos com água, luz, telefone? A resposta é simples. Com uma gestão de preços eficiente. É importante que você tenha uma gestão de preços eficiente e que te mostre com clareza quanto de custo você tem em cada produto. Com uma ficha técnica bem feita e que deixe bem claro quanto do custo vai para cobrir as despesas, quanto vai para sua mão de obra e quanto vai ser o lucro. Porque quando a gente deixa de colocar tudo isso na ponta do lápis, deixa de fazer todos esses cálculos, que o dinheiro escorre sem a gente nem ver para onde ele foi. Só com uma gestão de preços bem feita é que você consegue ter controle sobre todo esse processo do seu negócio e pode planejar melhorias de estruturas a longo prazo, como novos equipamentos e possíveis outros investimentos. Resumindo, para se trabalhar com confeitaria em casa, é preciso que toda a família entenda as regras do negócio e que a siga. E uma conversa em família ajuda muito nesse processo. Também é preciso saber o que é o dinheiro do seu negócio e o que é o seu dinheiro. E é preciso saber separar os dois. E é preciso saber colocar um preço justo no seu trabalho. Assim você vai conseguir trabalhar em casa com o que você gosta e vai ser valorizada tanto em casa quanto pelos seus clientes. E olha, quando eu passei a entender a importância da gestão de preço para um negócio sustentável, eu percebi que eu deixava de ganhar pelo menos R$2.000 por mês, em média, com o volume de pedidos que eu tinha. Aproximadamente R$24.000 por ano. Agora, a minha missão é ajudar você para que você não passe pelo mesmo problema que eu passei e tenha seu tempo e seu trabalho valorizados. Por isso, eu preparei um kit de precificação contendo uma apostila que conta com detalhes os processos para ter uma precificação sustentável para o seu negócio, além de uma ferramenta que eu uso que facilita e automatiza esses processos para você. Mas você pode estar pensando quanto pode estar custando esse material. Antes de eu te falar o preço do kit, eu preciso que você entenda que esse é um conteúdo sério, que eu criei baseado na minha experiência, onde demorei anos perdendo dinheiro e tempo até de fato conseguir aprender e aplicar no meu negócio, para só então conseguir transformar ele num negócio lucrativo. E por isso eu preciso te dizer que ele não é barato. Além disso, um dos recursos mais escassos do nosso dia a dia é o tempo. E o que eu criei nesse kit te possibilita precificar qualquer produto, não somente doces, e assim descobrir automaticamente o custo, o percentual de lucro, uma margem segura para oferecer desconto sem comprometer seu lucro e o melhor, tudo isso sem quebrar a cabeça em menos de 5 minutos. Para ser bem sincera, eu não precisava estar fazendo isso. Eu podia continuar apenas vendendo os meus doces, ganhando meu dinheirinho, sustentando a minha família, porque eu tô bem feliz assim. Eu não tô dizendo isso para parecer arrogante não, bem pelo contrário. Eu digo isso porque sei que assim como eu tinha esse sonho, muitas outras pessoas também têm e gostariam de poder viver dos seus doces, trabalhando em casa e ganhando um bom dinheirinho por isso. E se eu posso colaborar para que isso aconteça, ajudando com a minha experiência, por que não? Como eu disse lá no começo do vídeo, eu adoraria que alguém tivesse me oferecido essa ajuda lá atrás, quando eu comecei. Por isso, ainda me comprometo a dedicar uma parte do meu tempo para te dar suporte e ajudar você em qualquer processo dessa nova etapa quando você estiver precificando seus produtos. Mas você pode estar se perguntando qual é o preço disso, certo? E eu respondo agora. O valor desse kit é R$347. Porém, como eu estou lançando agora e quero que todo mundo tenha acesso a esse material, eu criei um desconto de lançamento lá no site, onde qualquer pessoa pode adquirir esse material e transformar a sua paixão por doces em um negócio realmente lucrativo por apenas R$294. Mas
Para você que está me assistindo agora, eu criei uma oferta exclusiva e somente nessa página. E eu estou fazendo isso porque acredito que se você baixou a minha apostila gratuita sobre precificação, é porque você pode estar passando pelo mesmo problema que eu passei. Então, porque você depositou a sua confiança em mim, eu criei uma oferta exclusiva para você, onde você pode adquirir o kit de precificação por um preço super reduzido. Mas você pode estar se perguntando, será que vale a pena? Será que é para mim? E se eu não gostar? Então você tem 15 dias de garantia e caso esse material não te ajude a valorizar o seu trabalho, o seu tempo, a sua profissão e os seus produtos, aumentando a sua margem de lucro e te possibilitando a viver do que você realmente gosta, eu devolvo 100% do seu dinheiro integralmente. Basta enviar um e-mail para contato@joysaldanha.com.br que eu devolvo todo o dinheiro investido integralmente. Mas apenas nessa página você tem a oportunidade de adquirir o kit de precificação pela metade do preço do site. Isso mesmo, 50% de desconto apenas para você que está me assistindo agora. Tudo isso para que você possa aprender a precificar os seus doces, dar adeus aos prejuízos e transformar a sua paixão em um negócio realmente lucrativo. Então, adquirindo hoje o kit, você paga apenas 10 parcelinhas de R$ 14,70 ou R$ 147 à vista. E como eu estou oferecendo suporte online para quem está adquirindo esse material, esse kit tem uma quantidade limitada e essa oferta não vai ficar disponível por muito tempo. Afinal, ia ser impossível conseguir dar conta da minha produção e também do suporte. Então, eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor de R$ 147, nem mesmo o valor de R$ 294 do site. Mas antes de finalizar, eu queria só dizer só mais uma coisa. Algumas pessoas que estão aqui vão querer adquirir esse kit porque acreditam que isso pode ser uma virada de chave na vida delas. Outras pessoas não pensam dessa forma e não vão querer adquirir. Se você é um sim ou não, parabéns! Independente da sua escolha, eu quero que você faça o melhor para você. Mas se você está em cima do muro, eu quero te dizer que eu estou comprometida com que todo mundo saia desse vídeo com um sim ou com um não. Por isso, se ainda tiver qualquer dúvida que esteja te impedindo de decidir, eu quero que você me mande uma mensagem no meu WhatsApp. O número do meu WhatsApp está nessa página e você pode me perguntar qualquer coisa sobre o kit, que eu vou ter o maior prazer em te responder e te ajudar a chegar numa decisão, independente de qual seja. Antes de me despedir, eu queria deixar uma frase do Walt Disney, que me acompanha desde o ensino médio e que me ajudou a nunca desistir de viver dos meus doces. Se você pode sonhar, você pode realizar. Então é isso. Um beijão, fica com Deus e até mais.